Hoje nós vamos atar uma pupa de mosquito, e a característica mais marcante desse tipo de atado é que o tórax é bastante volumoso com referência ao nosso abdômen. Antes da gente começar o atado propriamente dito, vamos ver as características daquilo que a gente vai atar. Hoje nós estamos falando de mosquitos, cujo ciclo de vida passa por uma metamorfose completa. E nesse ciclo, a fêmea coloca os ovos se tornam larvas. Depois de algumas fases larvais, eles se tornam pupas, e as pupas acabam se tornando adultos e fechando dessa forma o ciclo de vida. Nessa foto a gente vê que a postura corporal das larvas e das pupas é completamente diferente. Enquanto as larvas ficam retilíneas e colocadas de cabeça para baixo, as pupas ficam grudadas à superfície da água por meio de umas estruturas chamadas trompetes e possuem um corpo curto, gordo, com um abdômen bem pouco desenvolvido em termos de tamanho com relação à estrutura geral da pupa. Nessa foto a gente tem uma pupa isolada. A gente repara que ela possui um abdômen curvado. E dentro do que seria o tórax, nós temos essas partes escuras, que são as patas e as asas. O tórax está para cima. E aqui nós temos os espiráculos, chamados trompetes, e esses pontos escuros são os olhos. Então o que a gente repara é que a pupa ela possui uma proporção bem desigual entre o tamanho do abdômen e o tamanho do tórax. E isso é uma coisa que nós vamos querer na hora que a gente for atar a nossa pequena mosca. Beleza? Então vamos lá. Na morsa eu tenho um Tienco 3761 SPBL no tamanho 16. É um anzol que possui um comprimento de corpo relativamente longo. E nós vamos começar o atado colocando o nosso chumbo. O chumbo que eu estou usando é um chumbo de solda 0,5 milímetros. E nós vamos colocar 5 voltas dele. Eu geralmente seguro a ponta da solda com um alicate. 1, 2, 3, 4, 5. Pego a minha tesoura para corte de metais. Não se esqueçam de ter uma tesoura diferente para fazer isso, porque se você usar a sua tesoura normal, ela pode acabar ficando sem fio. Depois de cortar, eu dou uma ajeitada nas pontas. A gente não quer nenhum calombo no nosso corpo. Aí está. Puxo as espiras em direção à curva do anzol. Pego minha cola de cianoacrilato. Eu estou usando uma Tech Bond 793. Coloco uma pequenina gota, muito pequena mesmo, no corpo do anzol, só para segurar o chumbo no lugar. E aqui nós temos um truque. Se você empurrar isso devagar, ela cola no meio do caminho, então você tem que empurrar relativamente rápido. E aí está. Vamos deixar um pequeno espaço aqui, junto do olho do anzol, para fazer o acabamento. A função desse chumbo é dupla. Primeiro, ele adiciona lastro à nossa isca, e segundo, ele adiciona volume no nosso tórax, que tem que ser bastante protuberante. Como linha de atado, eu estou utilizando uma linha Uni 8/0 na cor marrom escura. Uma vez que nós não vamos usar dubbing ou outros materiais para fazer o tórax dessa mosca, a linha de atado ela é responsável pelo acabamento do tórax. Como a gente viu na foto, o tórax possui umas manchas escuras na parte inferior. E essas manchas escuras vão ser dadas pela nossa linha de atado. É que a gente ata e o anzol fica virado para a gente.
Então a gente costuma fazer uma mosca bem feita na face que está virada para a gente e uma mosca mais ou menos na face que não está virada para a gente. Então se você tiver uma amostra rotativa, vale a pena você dar uma checada aqui e ali em como está saindo o atado do outro lado do anzol. Seguidas vezes eu tenho que refazer a filmagem da mosca porque o outro lado do anzol ficou com uma estética ruim. Então não custa nada você dar uma olhadinha e garantir que a estética fique toda boa. A gente recobre o chumbo todo, bem recoberto. É provável que para os peixes não faça muita diferença. Se tiver uma mancha escura ele já vai considerar aquilo como sendo uma pulpa de mosquito. Mas como a gente está fazendo o atado, não custa nada a gente fazer o atado bem feito. Como material para o meu abdômen, eu vou utilizar uma linha de pesponto Drima da corrente, do código Y227, para simular a cor que a gente viu na fotografia, mas nada impede você de utilizar outras cores e simular os insetos que você vai encontrar nas águas que você pesca. Aliás, isso é importante, você fazer esse estudo e simular exatamente a cor que os peixes estão acostumados a comer. Quanto mais próximo dessa cor, maior vai ser a efetividade da tua isca. A gente prende isso aqui, vai quase até a curva do anzol, deixa a linha de lado. Como material de ribbing, eu vou utilizar arame de cobre, numa espessura que pode ser considerada a brassy. Prendo meu cobre de tal forma que ele recubra apenas o abdômen. A pontinha do cobre vai ficar na interface entre o abdômen e o tórax. Repare que o perfil da isca já tem um tórax protuberante e um abdômen fino, que é uma das características da isca que a gente quer. Então agora chegou a hora da gente fazer o nosso abdômen. Da mesma forma que na outra isca, eu estico a linha de pesponto na minha direção, enrolo entre os meus dedos para apertar as espiras do fio e começo a fazer o enrolamento do abdômen. O afastamento das espiras vai ser o suficiente para que o cobre do ribbing encaixe entre elas na hora de terminar o abdômen. Então um afastamento constante, bem colocadinho. Se não ficar legal, volta, refaz, de tal forma que você tenha as espiras bem colocadas. A quantidade de voltas vai depender da proporção que você fizer entre o tórax e o abdômen. Terminando o abdômen, eu prendo a minha linha de pesponto, corto o excesso fora e agora parto para o meu ribbing com arame de cobre que vai se encaixar entre as espiras da linha de pesponto. Repare que o abdômen fica cilíndrico, não há projeção do cobre, porque o cobre se encaixa no meio das espiras. Eu fiz alguns testes colocando cola de cianoacrilato em cima desse abdômen e os resultados não foram muito bons. Então eu não aconselho muito a fazer isso. Termino de colocar o meu cobre, giro e o cobre se remeta. Vamos verificar como está do outro lado, se está tudo ok. Esses pequenos fiapos não vão incomodar. Então agora chegou a hora da gente colocar o material de recobrimento do nosso tórax. Esse material é uma linha de bordado da corrente. É um material prateado, bastante útil para a confecção desses wing cases e ninfas e pequenas pulpas com bolhas de ar dentro. E o material vem de fábrica com 8 fios. 8 fios, no caso dessa pequena pulpa, é muito. Então o que nós vamos fazer? Você pega a sua linha, dá um nó, corta isso aqui fora. Essa ponta aqui você pode cortar fora.
junto com o nó. E o que você vai ter é um conjunto de linhas, das quais você vai tirar 2 fios fora. Nós só vamos trabalhar com 6, beleza? Então vamos lá. A gente alinha as pontas dos fios do nosso material prateado. Pontas alinhadas. Vamos ver como ficou do outro lado. Ok. Agora aqui tem um cuidado que você tem que tomar. Quando você faz o atado, o fio de atado ele tem um certo torque no material e leva o material para o outro lado. Então você tem que vir puxando o material para o seu lado, deixando o material comprimido todo em cima do nosso tórax. E aí estamos prontos para fazer o rebatimento agora do material brilhante sobre o tórax da nossa mosca. Esses fios, se você puxar simplesmente assim, eles vão formar uma coisa cilíndrica e vai ficar um caroço em cima. A gente não quer exatamente isso. Com o seu dedo você esmaga esse lado aqui e as fibras vão se distribuir formando uma chapa ao invés de um cilindro. E isso recobre melhor o seu tórax. 3 voltas desse lado para prender esse material brilhante. Eleva o material, tensiona a linha, 2 voltas aqui. Agora nós precisamos fazer um whip finisher aqui. Vocês já vão saber por quê. A gente vem com o nosso whip finisher, prende com 2 voltas apenas. 1, 2. O fechamento dessa mosca não vai ser na ponta, vai ser na interface entre o tórax e o abdômen. E o motivo desse whip finisher é o seguinte. Agora nós vamos, bota isso para frente de novo, nós vamos passar a linha daqui para cá, na interface entre o tórax e o abdômen. E se você deixar a linha solta aqui, caso esse fio que está passando aqui junto na lateral da mosca se arrebentar, a sua mosca vai começar a se desfazer aqui. Então você tem que ter um fechamento de whip finisher aqui para garantir que a sua mosca não vai estragar. 2 voltas aqui. Rebate esse material brilhante para trás e agora nós vamos fazer o fechamento da mosca. Da mesma forma que antes, esmaga isso aqui um pouquinho para distribuir. Passa a unha. Isso se distribui verticalmente sobre a mosca. 1 volta, 2 voltas. Mantém a linha tensionada. Verifica a qualidade. Ficou ótimo. Agora fecha com 3 voltas de whip finisher. Garantindo que vai ficar só um pequeno anel, tá? Não distribui muito a linha não. 2, 3. Um pequeno anel segurando o nosso material brilhante. Corta a linha. Eleva o material. Corta fora. Vamos verificar aqui como ficou. Parece excelente. E agora a gente vem, coloca ela de cabeça para baixo e faz o acabamento com verniz para manter os fios todos juntos aqui e dar um acabamento no tórax. Distribui bem o verniz. Embebe bem as fibras. Pequeno reforço no anelzinho aqui que segura a cobertura do tórax. E aí está nossa pequena pupa de mosquito, excelente para pegar peixes onde você tem a proliferação desses insetos. Beleza? Valeu!